aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos os filhos de Israel. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos neste dia em que celebramos a festa do apóstolo São Mateus. Saudamos todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Vivamos com alegria e gratidão o dom que nos vem do testemunho deste grande apóstolo que nos deixou também o seu Evangelho, a palavra viva de Deus que alimenta e conduz a nossa vida. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Senhor nosso Deus, que na vossa infinita misericórdia escolhestes o publicano Mateus para vosso apóstolo, concedei-nos que, ajudados pelo seu exemplo e intercessão, vos sigamos fielmente e nos entreguemos a vós de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. A cada um de nós foi concedida a graça, na medida em que recebeu o dom de Cristo. Foi Ele que a uns constituiu apóstolos, a outros evangelistas e a outros pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos cristãos, em ordem ao trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida de Cristo, na sua plenitude.
palavra do Senhor. Graças a Deus. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem e a noite dá a conhecer a outra noite. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoou por toda a terra e a sua notícia até aos confins do mundo. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Nós vos louvamos, ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor. O coro glorioso dos apóstolos canta os vossos louvores. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ia a passar quando viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança dos impostos e disse-lhe: segue-me. Ele
levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: não são os que têm saúde que precisam do médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós. Meus caros irmãos e irmãs, celebramos a festa de São Mateus, apóstolo do Senhor e evangelista. Deixou-nos o seu evangelho que acabamos de escutar. Se quisermos resumir a palavra que acabamos de ouvir, poderíamos dizer em forma de convite: experimentemos o amor e a misericórdia de Deus. Porque foi justamente isso que Mateus, no seu posto de cobrança, isto é, na sua vida concreta, no seu trabalho, no seu dia-a-dia, pôde experimentar no encontro vivo com Jesus. Ali experimentou e acolheu o amor e a misericórdia de Deus que o visitou em Cristo e fez dele um apóstolo. O episódio da vocação de Mateus, que acabamos de escutar no Evangelho, talvez de modo demasiado rápido, diríamos, pela pena do próprio Mateus, projeta sobre a existência de cada um de nós aquela luz de graça que é capaz de nos transformar em fiéis seguidores deste Mestre que nos chama também a nós com amor e misericórdia. Precisamos de cultivar esta atitude de atenção. Precisamos de deixar que o Senhor, com a força e a luz da sua graça, penetre o mais fundo de nós, sem termos medo de quem somos e sem termos medo de quem Ele é, para nesse encontro nos erguermos dos nossos pecados, nos erguermos dos nossos hábitos tantas vezes contrários a Deus e nos podermos levantar e seguir Jesus. Diz o Evangelho que Jesus ia a passar quando viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança dos impostos e disse-lhe: segue-me. A vocação de Mateus tem servido ao longo dos séculos como inspiração de poetas, pintores e místicos. Talvez o mais célebre seja o conhecido quadro pintado em 1600 por Caravaggio, que ainda hoje se encontra na Igreja de São Luís dos Franceses, em Roma, onde vemos como este artista exprime com extrema lucidez o irromper da graça na vida de um homem dedicado inteiramente ao seu trabalho.
E este encontro de Jesus com Mateus é, antes de mais isto, o irromper da graça de Deus. Deste Deus que em Cristo se torna graça para nós. Uma graça que nos fala, uma graça que nos toca, uma graça que nos faz erguer, uma graça que nos dá a possibilidade de tocar Deus, uma graça que nos dá a possibilidade de o seguir, uma graça que nos dá a possibilidade de sermos chamados, escolhidos, consagrados e enviados por Ele, como aludia à primeira leitura. Na verdade, ontem como hoje, Cristo passa por nós, vê-nos e chama-nos. Cristo passa, vê e chama. E reparem, Jesus não pediu o cadastro a Mateus, nem lhe pediu o bilhete de identidade, nem lhe fez um sem número de perguntas para aferir das qualidades morais e humanas daquele homem. Jesus ofereceu-lhe a graça, fez-lhe um convite. E nessa graça e nesse convite acolheu a decisão de um homem pecador que se ergue e toma a decisão fundamental de o seguir. Por isso, irmãos, não tenhamos medo. O Senhor quer, antes de mais, que nos deixemos encontrar por Ele e com Ele, e que também nós tenhamos a sabedoria do Espírito para nos podermos erguer, seja qual for a circunstância da nossa vida, nos convertermos a Cristo e o podermos seguir com determinação. Cabe a cada um de nós deixar-se iluminar por esta luz e segui-lo prontamente, como Mateus. E continua o Evangelho dizendo que vieram muitos publicanos e pecadores sentar-se à mesa com ele e com os seus discípulos. Este episódio do chamamento de Mateus fala-nos do admirável poder da misericórdia de Deus. Nele vemos a luz de Cristo iluminar os que jaziam nas trevas e nas sombras da morte dos seus pecados. Mas vemos também Mateus, no meio das trevas da vida, dar o salto da graça, que é o salto da confiança total no Mestre que o chama. O salto da confiança total no Mestre que o chama. Ele ergueu-se e seguiu Jesus. É o mistério da vocação cristã, caríssimos irmãos e irmãs. Erguer-se e seguir Jesus. Erguer-se da realidade concreta da nossa vida, da nossa condição de pecadores, e confiar naquele que nos chama, sem nos perguntar nada, nem fazer cálculos acerca da nossa vida. Segue-me. Apenas isto. Erguer-se e seguir Jesus é a única decisão que nos é pedida, abrindo-nos ao horizonte vastíssimo da missão. Convidado para o banquete em casa de Mateus, Jesus vai conviver com publicanos e pecadores e não deixa de ser criticado por isso. Mas não desiste, vai. E aí diz-nos coisas fundamentalíssimas para a nossa vida. São Beda, o venerável, um padre da Igreja, comenta assim este acontecimento. Eis como a conversão de um só publicano, Mateus, serviu de estímulo à conversão de muitos publicanos e pecadores. E a remissão dos seus pecados foi modelo para a salvação de todos os outros. Aquele que seria o apóstolo e o mestre da fé, São Mateus, atraiu a si uma multidão de pecadores desde o momento da sua conversão. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, a Igreja que somos,
é hoje convidada a saber partilhar e testemunhar a mesma misericórdia do Senhor, que não hesita diante da obscuridade do pecado, manifestada em tantos sinais da nossa vida pessoal e comunitária e da cultura do nosso tempo, mas continua ainda hoje a chamar cada um de nós, cada homem, cada mulher, à conversão, projetando sobre as nossas vidas a admirável luz da graça de Cristo. A admirável luz da graça de Cristo. Cada um de nós, cristão, transformado pela força do amor, pela força desta graça, é chamado a ser no mundo testemunha daquela misericórdia que transformou a nossa existência. Quem pelo menos uma vez experimentou na sua vida ser atingido pelo amor e pela misericórdia do Senhor, nunca se colocará num pedestal para julgar os irmãos, mas descerá sempre ali onde encontrou a bondade e a misericórdia de Deus, no meio dos pecadores. Neste sentido, rezamos num dos prefácios do tempo comum: pelo seu mistério pascal, Jesus realizou a obra admirável de nos chamar das trevas para a sua luz admirável, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da sua luz, anunciemos por toda a parte as suas maravilhas. Foi assim com Mateus. Há de ser assim também com cada um de nós. Chamados das trevas para a sua luz admirável, haveremos de anunciar a todos as suas maravilhas, porque a sua mensagem estendeu-se a toda a terra e tem de continuar a estender-se a toda a terra, pelo testemunho da nossa vida, pela palavra do Evangelho que haveremos de continuar a anunciar oportuna e inoportunamente. É a mensagem do amor e da misericórdia que agora cada um de nós é chamado a anunciar de modo vivo, determinado, com o testemunho da nossa vida, da família ao trabalho, onde quer que cada um se encontre. Caros irmãos e irmãs, estamos em Fátima, um lugar também da luz da graça de Deus, que aqui desde o início se derramou sobre aquelas 3 crianças e que continua a derramar-se aqui todos os dias sobre cada peregrino que vem ao encontro da Mãe, que lhe oferece esta mesma luz, a luz de Deus, a luz da graça de Deus, que nos faz sempre sentir-nos envolvidos no amor e na misericórdia. Ao peregrinarmos hoje a este lugar, a este santuário, ao celebrarmos a festa de São Mateus, deixemos que esta graça nos habite e que a nossa vida se converta com determinação, com verdade, com sinceridade, para que possamos partir daqui mais amigos de Deus e com o coração transbordante da alegria da sua presença. Temos na nossa Assembleia 3 casais que vêm celebrar hoje as suas bodas de prata matrimoniais. É com alegria que os acolhemos, que lhes damos as boas-vindas e que vamos receber os seus votos, desejando que este amor e esta misericórdia e esta graça de Deus habite sempre nos vossos corações e nas vossas famílias. Então temos conosco
o José e a Celeste, que vêm de São Paulo, do Brasil, o Sérgio e a Rosa, que vêm da Póvoa do Varzim, e o António e a Ana, que vêm de Lisboa. Meus caros amigos, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, rezai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem entregar as alianças um ao outro. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo, Senhor nosso. Muitos parabéns e que a alegria destes 25 anos possa continuar cada vez mais forte e feliz, num amor fiel e santo, como o celebrastes há 25 anos. Que em Fátima Nossa Senhora apresentou-nos o seu Imaculado Coração como refúgio, como caminho que nos leva até Deus. Ofereço-vos este sinal que na vossa casa vos há de recordar isto mesmo, que Maria está lá convosco todos os dias e, como disse nas bodas de Caná, vos diz todos os dias, fazei tudo o que Ele vos disser. É para aí que nos encaminha sempre o seu coração imaculado, cuja lembrança levais, e com muito gosto vos entrego. Muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos, na festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, elevemos os nossos corações para Deus, fonte de toda a luz, que nos chamou à verdadeira fé, e oremos pelo seu povo, dizendo: lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pela Santa Igreja de Deus, para que viva em plenitude e anuncie com fidelidade o Evangelho que recebeu de São Mateus, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo, pelos presbíteros e diáconos, para que, conduzidos pelo Espírito Santo, sigam em tudo os passos do Senhor, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos governantes da nossa pátria, para que trabalhem sem desânimo, pela paz e bem-estar dos cidadãos, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos cristãos chamados a servir em lugares de responsabilidade, para que procedam com humildade e mansidão, preferindo a misericórdia ao sacrifício, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos membros das nossas comunidades paroquiais, para que o Senhor esteja a seu lado e os leve a proclamar com a vida o Evangelho, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, para que o Deus de toda a graça e fortaleza lhes dê a eterna glória em Jesus Cristo, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, pelo qual São Mateus deu a vida, e por sua intercessão e auxílio, fazei crescer a vossa Igreja na unidade e na paz. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos. Nós vos apresentamos, Senhor, as nossas ofertas e orações ao celebrarmos a festa de São Mateus. E vos pedimos que olheis com bondade para a vossa Igreja, cuja fé alimentastes com a pregação dos apóstolos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos, pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrei-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrei-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e São Jacinta Marto, e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Ao desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu quero misericórdia e não sacrifício.
Compadecei-vos de mim, ó Deus, por vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não é do sacrifício que vos agradais, e se eu oferecer um holocausto, não o aceitareis. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então vos agradareis dos sacrifícios devidos, oblações e holocaustos. Então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores.
Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança e disse-lhe: segue-me. E ele ergueu-se e seguiu Jesus. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança e disse-lhe: segue-me. E ele ergueu-se e seguiu Jesus. Bendito o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança e disse-lhe: segue-me. E ele ergueu-se e seguiu Jesus. Oremos. Senhor, que nos fizestes participar na alegria de São Mateus ao receber à sua mesa o Salvador, alimentai-nos sempre com o pão de Cristo, que veio chamar à salvação não os justos, mas os pecadores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros peregrinos, ele ergueu-se e seguiu Jesus. Estimulados pelo testemunho de Mateus, ergamo-nos também nós hoje e sigamos Jesus, com Maria, neste lugar. Procuremos ser bons discípulos, habitados pela graça de Cristo e disponíveis para a testemunhar a todos. Uma boa peregrinação e um bom dia para todos. Peço a gentileza de cada um sair pela porta lateral do lado onde se encontra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.